nós voltamos. Bom, gente, eu queria em primeiro lugar agradecer todo mundo que participou. Foi muito incrível, foi muito, muito, muito incrível. Eu queria agradecer principalmente Fernando, que eu já estou chamando aqui pra gente continuar esse bate-papo. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Eu acho que a gente teve um tempo. Oi, Fê, Ou, voltamos. Eu tava dizendo, eu tava primeiro te agradecendo, né, que a gente nem conseguiu fazer isso, mas assim, eu queria primeiro dizer que o que eu particularmente estou sentindo é uma gratidão ímpar por tudo, por cada frase dita, porque você explanou de uma maneira muito, muito, muito ímpar. Então, assim, obrigado. Foi uma honra te receber. Foi uma delícia essa primeira né? hora de bate-papo. E, sim, a gente tem público, a gente tem tempo. E aí eu deixo na situação, bom, se você quiser continuar, a gente continua. Se você falar para mim, Vini, vamos marcar uma outra data, a gente marca. Mas Olha, assim, foi na incrível essa verdade, uma eu hora. tenho que fazer mais. Obrigado. Eu acho que só vou fazer só alguns mais apontamentos, até para a gente poder organizar, porque é um Por assunto favor. que para mim é muito caro, né? No sentido de que eu gosto muito de falar, então, obviamente, eu já sozinho falo demais, né? Então, quando é um tema que eu gosto, eu já falo em dobro, né? O que eu já falo. E então peço desculpa se eu não pontuei tantas coisas, mas é porque quando a Imagina. gente fala em legislação, justamente em direitos, né, fala em direitos da população LGBT, né, a gente tem, nossa, tem tanta coisa que a gente já tem, mas ainda não foi declarado. Então, se você me disser, nossa, eu tenho direito a isso, eu falo assim, sim, existe um direito a isso, só que ainda não é reconhecido. Né? Então, o que a gente pode apontar como os direitos seria justamente aí o direito à união, né, união estável entre pessoas do mesmo sexo, o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós temos o direito à adoção por pessoas do mesmo sexo, então por uma pessoa só, uma família monoparental que tem uma orientação sexual que não seja a heteronormativa, nós temos o direito de incluir, enfim, né, nossos parceiros, nossos cônjuges nos planos de saúde, em seguro de vida, em planos previdenciários e assim por diante. Então isso já é muito tranquilo, não tem problema nenhum. O INSS ele não tem mais problemas com relação a isso. Pode ir, por exemplo, uma mulher lá e falar assim, eu era companheira dessa mulher que faleceu e solicitar uma pensão por morte, um homem, isso já hoje é muito tranquilo, não enfrentando essas problemáticas. Na verdade, a população gay como um todo, o que tem mesmo de problemática é em relação à violência e em relação à falta de informação e justamente até essa não segurança em casa, né? Porque quando a gente fala de segurança e violência, a gente tem que lembrar que a violência não é somente a violência física, também é uma Uhum. violência patrimonial, no sentido de que podem se utilizar de bens, dinheiros, enfim, para nos violentar de diversas formas. Então a Sim. casa é minha, sou eu que mando. Então se você quiser comer e aqui ficar, você vai ter que seguir as minhas regras. É uma violência psicológica também, é uma violência moral, né, auto-ofender, né, e assim por diante, além da violência física. Então é claro que a gente tem essa proteção, nós temos agora previsto, né, como a LGBTfobia como sendo um crime, quando ela é cometida somente em face de uma pessoa, ela vai ser o que a gente chama de injúria racial. Então, sim, vocês podem ir em uma delegacia. Eu recomendo ao pessoal do município de São Paulo que compareça a uma delegacia específica, que é uma delegacia relacionada aos crimes de intolerância, que chama DECRAD, que fica no centro de São Paulo. Por quê? Porque é uma delegacia que está um pouco mais preparada. Tem uma Uhum. matéria do Estadão, o qual eu pude dar uma entrevista, e eu falei sobre um dos casos, que também passaram pela Casa Chama, né, de uma mulher trans que eu estava fazendo um acompanhamento dela em relação, ela sofreu ali uma agressão do padrasto dela em decorrência de LGBTfobia, e a mãe, né, que na verdade ao invés de proteger também anuiu com aquilo, e ela foi expulsa de casa
E aí a Casa Chama fez esse primeiro acolhimento, e aí o boletim de ocorrência, em tudo como era de madrugada, era à noite, não se utilizou do DECRAD, e sim a Delegacia da Mulher mais próxima. E aí chegou na Delegacia da Mulher, e aí você fala, então uma mulher vai ser bem tratada aqui. Então, só tinha homem, primeiro, para começar. Né? Segundo, não queriam utilizar o nome social, não queriam entender como uma transfobia. Então, verifica-se que a população trans, às vezes, quando a pessoa diz, e quando a mulher também diz, eu não quero, né? Mas ela tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar tanto que quando você chega nos outros lugares, você já é violentada. Né? E aí tem delegado que também gosta de ser aí psicólogo e fala, nossa, mas você tem família, você vai deixar ele? Isso é um momento só de raiva, imagina, né? Esse soco que ele deu na sua cara foi sem querer, faz parte, né? Essas coisas. Enfim, parece inacreditável, mas a gente tem isso, isso existe, isso é real. Né? É o que você acabou de falar. A pessoa acabou de ser violentada dentro de casa, na rua, whatever, aonde quer que seja, e ela vai continuar sendo violentada. Ela não é acolhida. Ela não é acolhida. É o que você falou. Ela vai... vão fazê-la pensar sobre, vão dizer que foi um momento. Então, assim, a pessoa ela continua sendo violentada e ela desiste. Porque, assim, aí é o que você falou. Não tem que denunciar. Pra quem? Como? Como é que uma mulher violentada, seja ela uma mulher cis, uma mulher trans violentada, vai conversar com um homem, normalmente branco, Exato. que tá ali cumprindo tabela, porque ele nem queria estar ali de verdade? Ela vai sofrer só mais violência. Ela normalmente ela vai ter que fazer um exame de corpo de delito com médico homem. Ela não tem o acolhimento, ela não tem a sensibilidade de uma mulher em momento algum. Como é que uma mulher dessa vai se sentir segura para fazer denúncia? Né? É muito triste. Sim, é muito triste. Em todo esse desenrolar, você ainda tem essa necessidade, né, de ter um acolhimento que não existe, infelizmente. Em todo lugar não existe? Não. Existem profissionais muito bem treinados, muito conscientes, que vão fazer um acolhimento devido. Mas, infelizmente, existem aqueles que não são e que estão aí na frente, nesses lugares que deveriam ser lugares de proteção. Fora isso, a gente tem que lembrar que a violência, né, quando ela se dá no âmbito doméstico familiar, ela ocorre entre quatro paredes. Então, muitas vezes é a palavra da mulher contra a palavra do homem. Fui eu, não fui eu, bateu, não bateu. Então, também fica sendo essa questão da mulher louca, desacreditada, né? Eu acho que você vai lembrar disso, Fê, do caso de uma atriz que foi violentada pelo marido, que no quarto tinham câmeras, as câmeras mostraram todo o processo de violência, e ainda assim ela foi desacreditada. E ainda assim ele descumpriu uma das primeiras ordens de restrição. De restrição. Então, assim, mesmo com a imagem, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Ela não inventou, ela não montou uma cena. Ela ainda assim é desacreditada. Então mas eles vão perguntar, o que você fez para que ele tenha feito isso? Né? Exato. Então, assim, por que ele fez isso? Não, algum motivo tem. Você conta pra mim qual é a sua parcela de culpa nisso? Porque tem que ter, né? A minoria, a pessoa, a vítima, ela precisa ter feito algo. Ela não pode ser só a vítima. Ela precisa ter dado um gatilho, né? Como a gente usa muito, ouve muito assim. Houve um gatilho e com certeza você fez alguma coisa para que ele pudesse reagir assim. Ele não reagiria assim, né? Porque a mulher, ela tem que se dar o respeito. Ela não pode usar roupa curta, ela não pode usar... Imagina, coitado do homem, né? Ao ver uma mulher com um pouco mais de pele, ao ver aqui com uma roupa menos curta que a favorita, que a deixe como ela queira, né? Esse homem não vai conseguir se controlar. Coitado desse homem. E aí, né? A gente vai para isso. Então, assim, a mulher não pode vestir o que ela quer. O gay não pode estar de mão dada com um parceiro. E aí a gente vai para umas loucuras, para umas insanidades muito maiores. Hoje em dia, mãe e filha têm que tomar cuidado para andar de mão dada na rua. Pai e filho também. Pai e filho têm que tomar cuidado. Porque, assim, a sociedade está doente. A sociedade vestiu um óculos de julgamento que 2 homens ou 2 mulheres andando juntas são um casal. Ponto. E aí, sim, e vai ser pior, porque são um casal, então merecem apanhar, merecem ser xingados, merecem ser agredidos. Gente,
é umas coisas que você fica assim, tipo, não tem o que falar, não tem o que falar, porque assim, a sociedade está doente, é muito louco, isso é Sim. muito louco, Só isso é que aí, muito quando louco. você fala justamente nessa questão de direitos e quando você consegue trazer um acolhimento tão importante das mulheres trans, você fala, e os homens trans e transmasculinos, né? Porque o homem trans, se ele não fez qualquer tipo de cirurgia, ele é um homem passível de engravidar. E acontece com Sim, mulheres lésbicas, mulheres cis, lésbicas e homens trans, são chamados de estupros corretivos, aonde essas pessoas estupram, na verdade, para tentar corrigir esse desvio que a pessoa teria, né? Então, isso é muito problemático a partir do momento em que o homem trans que ele é violentado, né, e que pode nascer daí uma gestação, ele precisa receber o mesmo tratamento do que uma mulher cis receberia ao ser violentada. Então, ela tem que receber um tratamento justamente para que ela não tenha nenhuma infecção sexualmente transmissível, para que ela não engravide, enfim, todo um tratamento. O homem trans, ele tem que ter direito a, se ele quiser, sim, poder gestar. E o que acontece? A hormonização, para algumas pessoas, ela vai funcionar de uma forma a impossibilitar que mais tarde ela consiga, esse homem trans consiga vir a gestar. Então, ele também precisa se utilizar de técnicas de inseminação artificial, ou, enfim, de outras formas, que o Estado também não, por mais que ele até custeie, tem uma fila de 10, 20 anos, né? Então, você não consegue pagar, porque é uma coisa cara, e você não consegue ter acesso, porque até você e conseguir. isso me leva também a lembrar de um outro ponto importante quando a gente fala desse custo, Fê, que são pessoas que começam a pesquisar de uma maneira desenfreada como pode fazer, aonde pode fazer, como é que eu vou conseguir. E acham isso em países, às vezes, na Europa, claro, com um custo até muito mais alto, que a gente está falando em euro, mas em outros países, em países com tecnologia, com evolução muito menor que a nossa, inclusive, e que, na verdade, voltam mutilados. Porque a cirurgia não é bem feita, porque os procedimentos não são bem feitos, porque a saúde não é bem tratada. Então, assim, a pessoa se vê numa situação tão desesperadora. Por quê? Porque isto é assegurado, o SUS faz a cirurgia, mas é o que você falou, são 20 anos de espera. Meu, em 20 anos essa pessoa pode passar por tanta coisa, essa pessoa pode pensar em se matar, porque ela não consegue de fato ser o que ela é. Mas é, E ela vai fazer o quê? Ela vai buscar um caminho que é mais perigoso do que se ela conseguisse esperar. Por quê? Por causa do custo. Porque ela consegue um custo relativamente menor, porque a gente está falando de um custo da cirurgia, mas tem a passagem, tem a hospedagem, tem a alimentação, tem todos os porquês, o senão do que uma viagem dessa te impõe, e a pessoa volta mutilada. A pessoa volta muito pior do que ela foi. Muito pior do que ela foi. Então, assim, de novo, quando você disse no nosso primeiro tempo que por mais que a gente não precisasse, nós temos direitos, quando a gente volta a falar sobre coisas como essa, a gente vê que assim, os direitos são pífios. Porque o que adianta você assegurar, você dar como benefício, olha, então tá bom, você se vê uma pessoa trans, então você nasceu num corpo, mas você não se enxerga, você não consegue viver com isso, a gente vai te apoiar. 20 anos depois que eu descobri isso, 20 anos depois que eu me aceitei, impossível. Impossível, as pessoas não têm 20 anos para esperar. Não dá para esperar 20 anos, não tem como. tem um país, agora me surgiu, não é o Irã, mas enfim, é um país ali limítrofe que eles não têm problema com a transexualidade. Eles têm um problema com orientação sexual que não seja heteronormativa. Então, o que acontece? Se eu sou um homem que gosta de outro homem, eu vou ser morto. Bom, agora, se eu falar que eu sou um homem que gosto de outro homem, mas porque eu me entendo sendo uma mulher trans, o Estado custeia cirurgias de adequação. É Exato. muito, gente, é muito louco. E eu, né, É muito aí louco. quem quiser, tem um filme, nossa, depois eu vou passar para você, agora de cabeça não me lembro, mas é Tá. incrível, assim, as músicas são fantásticas, mas conta a história
de justamente de uma pessoa que ela, enfim, nasceu como sendo atribuída como sendo homem, e aí ela foi meio que obrigada a, a ter uma mutilação da sua genitália, a assumir uma identidade feminina, né? E isso veio a gerar recursos, né? É um filme, Entendi. é um musical, na verdade, tem músicas Ai, maravilhosas. não, por favor, depois você E, manda que eu passo pra todo mundo. Eu faço um por favor, postzinho pra gente ver isso. se eu não me engano, é Hidwell, se eu não me engano, o nome, é Hidwell alguma coisa, o nome Tá, do filme. E é sensacional, assim, as músicas, que as músicas têm tudo a ver, né, e falam sobre isso, mas é muito torturante essa parte, né, porque tem entendi. uma razão de ser as coisas que são sofridas ali por ele, Uhum, né, onde ele é colocado e por que ele se submete a isso, né. Mas a gente enfrenta justamente esses problemas. Então, uma pessoa trans, que ela tem direito ao seu uso de nome social, ela pode fazer a retificação do seu RG para que conste nome social, pode fazer a retificação da sua CTPS, que é a carteira de trabalho e previdência, ela pode fazer a retificação do seu título de eleitor, ela pode fazer a retificação perante a Receita Federal, que seria o CPF, mas sim. hoje em RG, né, e Uhum. tal. Então, existem diversos documentos que ela pode fazer a retificação para constar ali o nome social. E só que o problema adianta eu colocar o nome social ali? Nem sempre, né? Ah, na Então, maioria a dos gente casos, na maioria fala, das vezes não adianta. não adianta a gente ter uma lei que ela é existente, que ela é válida, mas que ela não é eficaz, porque Sim, ela não encontra aplicabilidade em decorrência sim, do próprio preconceito. Bom, exatamente. Eu acho que o que resume isso que você acabou de falar, pra mim particularmente, Fê, é que assim, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente não corta, a gente não come esse queijo simplesmente por não gostar dele. Não é o queijo que eu gosto, então eu não vou comer, eu não vou cortar, eu não vou servir, entendeu? As pessoas preferem ver outras humilhadas, as pessoas preferem humilhar outras pessoas, as pessoas preferem ver uma pessoa sofrendo, e aí eu vou além, as pessoas preferem saber ou ouvir falar que uma pessoa se matou por esse ou por aquele motivo do que simplesmente respeitar. Eu não estou pedindo exato. que goste, que não goste, que aceite. Não, não. Não é isso. É respeito. É respeito. Do mesmo jeito que a pessoa quer ser respeitada porque ela é funcionária pública, porque ela é isso, porque ela é aquilo, é respeito. É respeito. Mas não é nada, é respeito. É simplesmente você olhar para o outro como você queria que olhassem para você. É só isso. Uhum. É só isso. E É é, só e é por isso. isso que a gente usa, ao invés do termo suicídio, né, que a pessoa se suicidou, na verdade, que ela foi suicidada, Ela foi né, suicidada, exatamente. justamente pelo Estado e pela sociedade, que em Exato. decorrência de toda essa negação de seus direitos, né, o colocou realmente em um momento ali impossível, né, muito difícil de manter a É sua saúde mental. como se a gente levasse sofrer fogo, na verdade, é como se fosse um homicídio, né? Ela foi morta, ela não se matou, ela foi morta. É um homicídio. É um homicídio que o Estado comete contra ela, que outras pessoas cometeram contra ela em grupo, às vezes, individualmente ou em grupo, às vezes, de tão triste e pesado que é essa situação. E aí, quando você fala nesses assuntos, e até mesmo com relação ao Estado, uma pessoa maravilhosa que eu conheço, que ela é não binária, e ela me disse uma coisa. Eu, né, enquanto trans não binária, é, não tenho tempo, né, e a gente, né, pessoas trans, na verdade, no Brasil, não temos tempo de pensar em política, porque chegou no momento, eram pessoas conversando, né, e aí chegou um momento falando sobre política. Ela falou que vocês podem falar de Bolsonaro, vocês podem falar de quem for, mas até hoje, teve algum presidente que fez algo a favor da população trans? Não. E tem algum presidente que tenha algum candidato, pré-candidato, então alguém que fale, que levante, que vai ser presidente, que levante uma bandeira a favor, que fala assim, eu vou fazer, eu irei? Não. O que a população trans, e infelizmente na sua hegemonia, né, na maioria dessas pessoas, elas estão se preocupando? Elas estão se preocupando porque elas não estão em casa, elas estão se preocupando porque elas estão na rua, né, ali, elas estão se preocupando porque elas têm que se prostituir,
porque a generalidade não dá para elas emprego, e isso acontece em todos os campos. Aí eu vou te falar, na própria advocacia, né? Ah, porque advogado, nós temos advogados trans maravilhosos, mas pergunta se eles conseguem o mesmo acesso. Não conseguem, né? E aí há um medo, justamente, né, em relação ao campo profissional, em relação ao medo, em relação a tudo, né? Que haverá esse conhecimento, esse acolhimento ou não. Né? Por isso que quando o Doug perguntou para mim qual seria o projeto mais importante, eu pontuei esse da retificação, porque sim, não é o resultado para tudo, mas o que eu consigo verificar e o que me passam também é que a partir do momento onde se faz a retificação, você começa a trabalhar mais com a dignidade, né? Porque Sabe, agora eu Fê, tenho esse papel. enquanto você dizia, eu pensei em uma coisa. As pessoas trans, na verdade, elas estão preocupadas, não é nem com o que elas não têm, elas estão preocupadas em sobreviver. Elas precisam sobreviver. E aí, quando você traz à tona de novo o projeto da retificação, o que eu sinto, isso particularmente, não é uma coisa minha, é que quando uma pessoa trans consegue passar por este processo, ela tem a oportunidade ela pode parar por um instante de pensar em sobreviver e ela consegue pensar um pouquinho em viver, o que ainda é muito pouco, o que ainda é muito triste, porque assim, é o que você falou, ela podia estar pensando em política, em políticas a favor dela, em políticas em favor da comunidade, mas não, ela vai passar a pensar em viver, de uma forma, isso aqui assim, ó, um pouquinho mais digna, mas nem perto do que ela merecia. Exato. E aí a gente tem que começar também a pensar em todas as nossas atitudes e ideias, desde quando a gente vai fazer a concepção delas, em todas essas faixas populacionais que estão vulnerabilizadas. Então, eu não preciso fazer um site e simplesmente depois verificar que esse site talvez ele não cumpra requisitos para que uma pessoa que tenha deficiência visual consiga fazer a leitura, consiga fazer ali a verificação, né, através de softwares específicos para aquilo. Eu não preciso primeiro construir o meu consultório, construir a minha loja, para depois um cadeirante entrar e falar assim, nossa, é verdade, né, aqui está ruim para ele. Então eu não tenho que esperar chegar a demanda, eu tenho que me antecipar a essa demanda. Né? Na Exato. verdade, não são as pessoas com deficiência que precisam se adaptar a gente precisa se adaptar a elas. Né? Exato. Então, por exemplo, um dos amigos que eu tenho, ele tem que falar a questão do, por exemplo, eu vou te visitar. Eu, por exemplo, moro em apartamento. E aí ele possui, ele é, nossa, ele ele é mudo. E aí, como é que ele vai falar com o interfone? Com porteiro, né? Com porteiro. Que fosse. Não dá. Entendeu? Você vai aonde? Em qual? Entendeu? E aí, quando você fala, pensa, tudo bem, mas tem ali o porteiro. Tá, mas existem inúmeros prédios, locais de acesso onde você tem um interfone e você não tem uma câmera nesse interfone. Você não consegue simplesmente gesticular para essa câmera mostrando que você está com alguma dificuldade, enfim, né, Exato. Exato. gesticular. Então a gente tem esse apagamento, a gente tem essa invisibilidade, né, e porque a gente também não quer, mais uma vez, existem livros que vão falar sobre isso. Existe conteúdo na internet, existem diversos vlogs, blogs, páginas no Facebook, perfis no Instagram, mas a gente não corre atrás, a gente não Exato. pega esse conhecimento, né? Então, relacionado a mulheres, às pessoas pretas, às pessoas com deficiência, a quem mora vamos pensar em zonas mais periféricas que não tenham acesso, né? A gente sempre tem que construir todos os nossos pensamentos a partir dessa premissa, né? Então a gente tem que construir assim, para que a gente consiga fazer esse acolhimento. Exato. Então, até mesmo quando a gente tenta trazer um gênero neutro às nossas orações, porque a língua portuguesa,
ela, por si só, ela tende muito a trazer um gênero, né? Seja masculino ou feminino. Então, a gente precisa Sim. trazer essa identificação. Em diversas outras línguas não tem essa necessidade em decorrência da forma como elas são construídas. Mas não adianta a gente usar o arroba, usar o X. Por quê? Porque quando eu escrevo assim, eu justamente impeço que softwares de leitura consigam efetuar a leitura dessas palavras. Né? Então, existem outras formas de substituição de letras, como, por exemplo, colocar a letra E, a gente chamar, por exemplo, todes, juntos e assim por diante, deixar de forma neutra, com uma pessoa não binária, então uma pessoa que não seja... enfim, tem diversos outros... Né? A gente precisa de alguma maneira aprender a fazer o outro estar confortável, a sentir o que o outro poderia estar sentindo. Sim. É aquela velha história que tanto se fala e pouco se pratica. É a empatia. É eu me colocar no seu lugar e entender que o que faz sentido para mim, às vezes não faz para você, e eu preciso tentar te entender, eu preciso tentar saber aquilo que você acha, para que fique um pouco melhor a convivência. Sim. Fê, o Vini me perguntou se o filme que você falou é Riddick, Rock, Amor e Traição. É esse? Esse mesmo. Ai, ótimo, ótimo. Vou preparar um postzinho sobre isso, então, pode deixar. É muito legal. E tem diversos filmes. Tem um que é O Tempo Não Para Mais, uma coisa assim, que é sobre um indígena, né? A gente fala um indígena, a gente fala, né, os índios, né? Mas a gente também tem que levar essa pauta a todo dia. Eu sou coordenador do Grupo de Estudos em Igualdade Racial Esperança Garcia, que Esperança Garcia foi a primeira mulher negra reconhecida como advogada pela OAB do Piauí. E nesse grupo eu tenho a oportunidade de ter pessoas incríveis ali que justamente me atentam para minha branquitude, para a quebra desse meu pacto narcísico branco. E aí a gente vai estudar diversas coisas. E eu até tive sobre um papo sobre decolonialidade na semana passada. Na semana retrasada, uma outra colega, Ana Carolina, que é minha coordenadora, ela falou sobre os povos indígenas, né, e quanto também eles ainda sofrem genocídio até hoje. Né? E a gente não pode esquecer que sim, existem pessoas que são LGBT e que são indígenas, seja que eles estejam morando atualmente na cidade ou ainda estejam ali dentro de aldeias. Mas as origens vão estar sempre lá, as origens são únicas, né? Então a gente também tem que se virar, né? Porque a nossa tradição, a família tradicional brasileira é a família indígena. Exato. Né? Não é a família... Não é a família portuguesa, não é a família que faz bacalhau com azeite. Exato. É a família que vai ali pescar o bacalhau e tal. Tem todas as suas normas, suas regras, porque nós temos uma diversidade muito grande também, né? Dentro da própria cultura indígena, do nosso folclore, que é pouquíssimo. A gente teve agora no dia 22, o dia, né, do folclore, né, 22 de agosto. Então são dias que a gente realmente tem que comemorar mais, que a gente tem que falar mais. A gente acha, nossa, como é incrível o monstro do Lago Ness. Tá bom, querido, mas a gente tem também essa cultura. Nós precisamos valorizar muito mais o que é nosso, o que é de verdade, do que foi trazido de fora. A gente precisa valorizar o que o Brasil é capaz de oferecer para o teu povo. Né? Eu acho que é muito isso. E aí, com relação a justamente direitos, né, a gente tem uma complicação, principalmente quando a gente fala em nascimento. Porque, em tese, eu poder fazer uma adoção internacional. Eu tenho o que hoje também chama de barriga solidária, né, que eu também chamo de útero por substituição, que seria alguém, né, gestar ali. E pode ser, por exemplo, um óvulo, alguém doou um óvulo e doou esperma para um casal, né, que seja do mesmo sexo. Enfim, ou para pessoas que simplesmente queiram utilizar essa forma. Mas a forma complicada é que se um homem trans que ele tenha um relacionamento com um homem cis e ele venha a engravidar, logo quando você nasce é lavrado uma declaração de nascido vivo. E essa declaração de nascido vivo ela tem um campo específico chamado de mãe, né, que você precisa preencher. E nesse caso, não existe mãe biológica. Você tem dois pais biológicos.
Sim. né? E aí você não consegue trazer, né, toda uma dificuldade para que haja essa, enfim, adequação. Agora, diferentemente é a certidão de nascimento, né? Que a certidão de nascimento hoje em dia ela já é muito mais evoluída e não tem mais ali o caráter, não tem mais as palavras escritas mãe e pai. O que vai ter são quem são os seus ascendentes, né? Então podem ser 2 homens ou 2 mulheres. Em contrapartida, para as pessoas intersexuais que não se enquadram como homem ou como mulher, essas pessoas, na declaração de nascido viva, elas podem colocar como outros, como ali intersexo, mas na certidão de nascimento você precisa necessariamente colocar como homem ou como mulher. Então, algumas vezes você vê que facilita e outras vezes não facilita documentos iguais e diferentes, né? Brasil e burocracia andam lado a lado. Exato, né? E aí, Coladinhos. a lei, a burocracia justamente é para dominar, é para trazer esse preconceito aí aflorado. E a gente tem que realmente trabalhar muito mais com isso, a gente tem que realmente tocar muito mais nesses assuntos, a gente tem que levar muito mais para os nossos momentos de trabalho, momentos familiares, para ir quebrando isso, porque a cada pessoa que você conscientiza, né, ela também é uma pessoa que vai passar essa informação para frente. Né? Então ela também consegue ir quebrando nessa cadeia. Se você guarda somente para si, fala só para si, realmente não tem como essa informação, essa vivência, esse relato de vivência, né, ele ser reproduzido ali e as pessoas entenderem. Exatamente. Fê, de novo, queria te agradecer demais, demais. Foi incrível, foi incrível. A gente com certeza vai marcar outros bate-papos que nem esse, porque assim, você é conhecimento do começo ao fim, isso é delicioso. Queria deixar as suas redes sociais, sua rede social profissional, @fernando.zanella, com 2 L's, .adv, certo? Quem quiser uma consulta, quem quiser bater um papo profissional, procura o Fê, ele vai estar disponível para vocês. Vocês viram, conhecimento ímpar, assim, ímpar, né? Um cara que é conhecimento, como eu disse, do começo ao fim. E vou deixar também outros 2 Instagrams que provavelmente você tem total acesso, que é o da Casa Chama, que é @casachama_org. Gente, por favor, conheçam, a Casa Chama, conheçam, ajudem. Porque assim, é um projeto incrível. Assim, leiam sobre, se informem. Se tiver dúvida, quiser tirar com o Fê fica à disposição, porque assim, é um trabalho muito, 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 muito incrível. E quiserem conhecer o trabalho dele na comissão @cdsg.oablata, onde Fernando preside essa comissão de direito da diversidade sexual e de gênero. Então, assim, tiver dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, tá aí, as 3 redes sociais do Fernando, que a gente pode ter acesso a ele. Fê, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Assim, não tenho palavras para te agradecer. E sempre que vocês precisarem, eu fico à disposição, mesmo que não seja com uma live, seja para qualquer tipo de dúvida. Como o próprio Vini também acabou de falar, podem mandar direct, não tem problema. Naquilo que eu puder, eu auxilio. E muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou antes e agora. Gente, obrigado. Esse foi Fernando Zanella, Sobrino Ribeiro. Esse é o orgulho de ser. Fê, obrigado, querido. Obrigado, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.